Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a este módulo Estatística na pesquisa da vacina BCG. Eu sou médico e gostaria de falar um pouco sobre minha experiência profissional como pesquisador, né, porque diferente de muitos médicos que tratam de pacientes, nós epidemiologistas, eu sou um médico epidemiologista, nós trabalhamos com outra abordagem, que é o estudo das populações humanas, da saúde nas populações humanas. E para isso nós precisamos de outros recursos e outras que são diferentes, né, do que um médico clínico normalmente utiliza. E é sobre isso que eu gostaria de comentar um pouco e, a partir da minha experiência, né, fazer essa pequena e breve, né, contribuição. A epidemiologia, né, é uma disciplina que estuda, né, as populações humanas, a saúde nas populações humanas, né, estudando a distribuição das doenças e da saúde, os determinantes da saúde e outras questões. Para isso, nós utilizamos e coletamos, né, informações, né, organizadas, né. Essas informações são feitas, né, de várias maneiras, né, mas ela visa, né, extrair, né, elementos que vão guiar e vão servir para, posteriormente analisados, né, interpretar e contribuir para o conhecimento sobre os problemas de saúde, né. E nesse processo nós geramos uma quantidade de dados, né, e hoje cada vez mais em grande quantidade, né. Esses dados são produzidos de diversas formas, né, e precisam ser organizados, né, de diversas maneiras, né. Mas no final, quer dizer, o básico é que nós produzimos dados. E dados não é uma coisa comum na medicina, né? Como médico, eu não poderia trabalhar com dados, né? Eu vou precisar de outros recursos, né, para trabalhar com esses dados. E aí é que entra, né, dentro desses recursos, né, algumas disciplinas, né, que nós nos utilizamos, né, e uma delas é denominada a estatística, né. A estatística, ela vai nos ajudar, né, na organização desses dados, né, primeiro, né, já que esses dados, muitas vezes, em alguns tipos de pesquisas, né, geram milhões e milhões de dados, né, e precisa de uma disciplina que nos ajude a organizar e processar e interpretar e analisar esses dados, né? Esses dados são apresentados de diversas formas, né? Se desenvolveu várias formas de apresentar esses dados. Então, por exemplo, em gráficos, né? Todos vocês conhecem gráficos, né? Os gráficos podem ser de diversos formatos, diversos tipos, mas expressam normalmente uma quantidade grande de dados que você quer representar visualmente. Outra forma de representar, normalmente apresentada, né, são as tabelas, né? Todo mundo já conhece também uma tabela, né? Uma tabela pode estar ali sintetizando, né, centenas, milhares e milhões de dados, né? Às vezes numa coisa muito curta, né, em poucos números, você pode estar representando, né, milhões e milhões de eventos. Então, para tudo isso, para operar com isso, né, nós, epidemiologistas, precisamos, né, da estatística, né? A estatística vai nos dar a capacidade, né, de pensar, né, quando nós nos debruçamos sobre nossas investigações e os dados gerados por elas, vai nos dar a oportunidade de interpretar, né, essas informações de maneira a extrair daí conhecimentos, né? Essa é a questão mais importante, é que aqueles números, né, aparentemente disformes virarem conhecimento, né? Então, esse é o básico, né, a meu ver, da estatística. E existe outros componentes, que a estatística é uma disciplina complexa, né? Ela trabalha com toda a ideia de probabilidade e outros conceitos que o fundamentam, né, que são importantes e que vão permitir que nós, né, dê sentido aos dados que nós temos nas nossas pesquisas. E o importante é que esses dados, eles, apesar de aparentemente caóticos, né, eles têm leis próprias, eles são regidos, né,
por características, né? Cada grupo de dados tem características próprias. Uma dessas características é a distribuição que esses dados assumem, né? Então, isso é muito interessante, né? Nós pensamos que os dados são caóticos, mas os dados obedecem a certas regras próprias e essas regras, né, podem ser utilizadas. Uma das formas comuns de distribuição, que muito, né, é a mais falada da distribuição, é a chamada distribuição normal, né, que gera esse tipo de curva em sino, né, ou curva de Gauss, né, que é uma curva incrível, porque ela tem uma série de conhecimentos dentro dela e uma série de eventos, né, de coisas importantes, ela resume dentro dela. Mas o que interessa aqui é que, a partir da distribuição, você entra numa nova fase, que é a inferência, né? E isso é um avanço da estatística, permitir que você faça inferência dos seus dados. Inferência é fundamentalmente você, né, inferir se aquilo que você achou, seus achados, né, ele está de acordo com hipóteses prévias que você elaborou, né? Ou seja, se aquilo é verdadeiro ou é falso, né, tudo isso é também um fruto da estatística, né, e um resultado da estatística para nós outros. Então, eu queria aqui, só para dar um exemplo, né, muito curta a apresentação, dar um exemplo concreto, né, de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás por nosso grupo, que é uma pesquisa que buscou, né, saber sobre a revacinação BCG. O BCG é uma vacina que é muito utilizada na infância, mas que, no entanto, a revacinação BCG, havia dúvida científica se valia a pena ou não revacinar as crianças, né? A criança recebe o BCG ao nascimento, que é uma vacina muito eficaz, mas ela precisava se conhecer se valia a pena dar uma segunda dose, né, na idade escolar. E isso a ciência tinha dúvida sobre isso, e nós começamos uma investigação para saber se isso seria aconselhável ou não, recomendado ou não. Então, foi desenhado um estudo, né, cujo objetivo principal, né, foi exatamente saber se essa vacina BCG, dada uma segunda vez durante a criança, quando a criança entrava na escola, ela tinha ou não eficácia. É um estudo muito grande, né, e vai gerar uma quantidade grande de dados, né, foi feito em 2 cidades, né, em Salvador e em Manaus, né. Nós escolhemos a cidade por várias razões, né, Salvador porque eu trabalho em Salvador, moro em Salvador, e Manaus por uma razão, né, lá era uma área de incidência não só de alta incidência de tuberculose, mas também de uma outra doença que nos interessava conhecer, a hanseníase, né, e essas 2 cidades foram escolhidas. Essas 2 cidades juntas, né, tinha na época do estudo, né, uma população escolar muito grande, mais de 500 mil escolares, já que para nosso estudo nós precisávamos em torno de 350 mil escolares, né? Então vocês veem aí o número, né, gigantesco para um estudo, né? E esse estudo usou um desenho próprio, né? Nós, epidemiologistas, temos várias estratégias e vários desenhos de investigação. Esse, no caso aí, foi um ensaio, né, um ensaio comunitário, né, controlado, randomizado, né, controlado porque tem um grupo controle, randomizado porque esse grupo controle é escolhido aleatoriamente, né, exatamente para permitir que esses grupos sejam controlados, e toda uma estrutura de escolha dessa população tem que ser definida pelo investigador, né? Então, vocês vêm operar num estudo de campo com 350 mil pessoas, é uma tarefa gigantesca, né? E que implicou num grande time de pessoas, um grande grupo de pessoas trabalhando, né? Já que nós tínhamos que aleatorizar e revacinar um dos grupos, né, e não revacinar outro grupo, né? Todos tinham, ou quase todos tinham sido vacinados na primeira infância, e nós estávamos revacinando ou não, né, na idade escolar, para saber se aqueles que se vacinaram tinha uma incidência de tuberculose diferente daqueles que não vacinaram, né? Essa é a lógica toda do estudo, né? E, evidentemente, com 350 mil pessoas, essa população teve que ser seguida durante 5 anos, né, para nós termos resultados. Então, vocês imaginem todo o esforço operacional e a quantidade de informação que esse processo gerou, né, para acompanhar adequadamente e coletar as informações que nos interessavam para serem posteriormente analisadas, né? E o mais interessante é que o resultado final
né, é sumarizado numa tabela, né? Então essa tabela ela sumariza, né, todo esse gigantismo desse estudo é sumarizado numa tabela. Que essa tabela basicamente diz que o efeito da vacina, da revacinação pelo BCG foi de 9% e como ele tem um limite de confiança que inclui o zero, esse 9% é insignificante, né? Então todo esse esforço gigantesco de 5 anos de trabalho acompanhando 350 mil pessoas, foi sintetizado nessa tabela. Porém, para fazer essa tabela, né, não teve só todo o esforço de coleta de dados, mas todo um conjunto de estratégias metodológicas, né, que a estatística foi extremamente útil, né, de definir todo um formato e uma estratégia para que essa tabela tivesse, né, representasse, né, ou condensasse todo esse esforço que foi feito. Mas aí, para vocês verem, né, o quanto é importante a estatística, né? Sem a possibilidade de usar a estatística, dificilmente uma investigação desse tipo poderia ser realizada. Então, o conhecimento do campo da saúde, né, que os médicos e outros profissionais têm, junto com a estatística, permite, né, que se realize grandes estudos em populações humanas sobre a saúde das populações humanas. Muito obrigado.